Isaías capítulo 22, mensagem a respeito de Jerusalém. Recebi esta mensagem acerca de Jerusalém, o vale da visão. O que está acontecendo? Porque todos correm para os terraços? A cidade inteira está em grande agitação. O que vejo nesta cidade festiva? Há cadáveres por toda parte, não morreram pela espada, nem na batalha. Todos os seus líderes fugiram, renderam-se sem resistir. O povo tentou escapar, mas também foi capturado. Por isso eu disse: deixem-me chorar em paz, não tentem me consolar. Deixem-me chorar por meu povo, enquanto vejo sua destruição. Que dia de grande aflição, que dia de confusão e terror, enviado pelo soberano Senhor dos Exércitos sobre o vale da visão. Os muros de Jerusalém foram derrubados, lamentos ressoam das encostas dos montes, os elamitas são arqueiros com seus carros e cavaleiros. Os homens de Quir levantam os escudos, carros de guerra enchem seus lindos vales, cavaleiros atacam seus portões, as defesas de Judá foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar suas armas, inspecionam as brechas nos muros de Jerusalém, guardam água no tanque inferior, examinam as casas e derrubam algumas, usam suas pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar a água do tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levam em conta aquele que há muito planejou essas coisas. Naquele dia, o soberano Senhor dos Exércitos os chamou para que chorassem e lamentassem. Disse-lhes que raspassem a cabeça e vestissem pano de saco. Em vez disso, vocês dançam e brincam, abatem gado e matam ovelhas, comem carne e bebem vinho. Dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: até o dia em que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu, o soberano Senhor dos Exércitos, falei. Mensagem para Sébina. O soberano Senhor dos Exércitos me disse: confronte Sébina, administrador do palácio, e transmita-lhe esta mensagem. Quem você pensa que é e o que está fazendo aqui, construindo uma bela sepultura para si, um monumento no alto da rocha? Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe, ó homem poderoso. Ele o pegará com firmeza, o embrulhará como uma bola e o atirará para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar e seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é uma vergonha para seu senhor. Sim, eu o expulsarei do seu cargo, diz o Senhor. Eu o removerei de sua posição. Então chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, para ocupar seu lugar. Vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usava e lhe darei seu título e autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir portas, ninguém poderá fechá-las. Quando ele fechar portas, ninguém poderá abri-las. Trará honra ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede. A família toda dependerá dele e ele honrará até o membro mais humilde de sua casa. Contudo, o Senhor dos Exércitos também disse: chegará o dia em que arrancarei o prego que parecia tão firme. Ele será derrubado e cairá no chão. Tudo que nele se apoia cairá com ele. Eu, o Senhor, falei. Isaías capítulo 23. Mensagem a respeito de Tiro. Recebi esta mensagem acerca de Tiro. Lamentem, navios de Tarsis, pois o porto e as casas de Tiro foram destruídos. Os boatos que vocês ouviram em Chipre são verdadeiros. Chorem em silêncio, moradores do litoral e comerciantes de Sidom. Seus negociantes atravessaram o mar e navegaram em águas profundas. Traziam-lhe os cereais do Egito e as colheitas do Nilo. Você era o mercado das nações. Agora, porém, será envergonhada a cidade de Sidom, pois Tiro, a fortaleza do mar, diz: nunca tive dores de parto, nem dei à luz, não tenho filhos nem filhas. Quando o Egito receber a notícia sobre Tiro, haverá grande tristeza. Avisem Tarsis, lamentem moradores do litoral.
Essas ruínas são tudo que resta de sua cidade antes tão alegre. Como foi longa sua história, quantos colonizadores enviaram para lugares distantes. Quem trouxe essa calamidade sobre Tiro, a grande fundadora de reinos? Seus comerciantes eram todos príncipes, seus negociantes eram os nobres da terra. O Senhor dos Exércitos fez isso para acabar com seu orgulho, para rebaixar os nobres da terra. Venham, habitantes de Tarsis, percorram a terra como faz o Nilo, pois Tiro está indefesa. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e sacudiu os reinos da terra. Pronunciou-se contra a Fenícia e ordenou que suas fortalezas fossem destruídas. Disse: você nunca mais se alegrará, ó filha de Sidom, pois foi esmagada. Mesmo que fuja para Chipre, não encontrará descanso. Olhem para a terra da Babilônia, seu povo não existe mais. Os assírios entregaram a Babilônia aos animais selvagens do deserto. Construíram rampas de ataque junto aos seus muros, demoliram seus palácios e transformaram a cidade num monte de ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, pois seu porto está destruído. Durante 70 anos, o tempo de vida de um rei, Tiro ficará esquecida. Depois disso, porém, a cidade voltará à vida, como na canção sobre a prostituta. Pegue a harpa e ande pelas ruas, ó prostituta esquecida. Cante uma doce melodia e entoe suas canções para que voltem a lembrar-se de você. Depois de 70 anos, o Senhor fará Tiro renascer. Contudo, não será diferente do que era antes. Voltará a ser prostituta de todos os reinos do mundo. No final, porém, seu lucro será entregue ao Senhor. Suas riquezas não serão acumuladas, mas proverão comida farta e roupas finas para os servos do Senhor. Isaías capítulo 24. A destruição da terra. Vejam, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Ele devasta sua superfície e dispersa seus habitantes. Sacerdotes e povo, servos e senhores, servas e senhoras, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, credores e devedores, ninguém será poupado. A terra será completamente esvaziada e saqueada. O Senhor falou. A terra lamenta e seca, sim, o mundo definha e murcha, até mesmo os mais nobres da terra definham. A terra sofre por causa do pecado de seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram seus decretos e quebraram sua aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, seus habitantes pagam por seus pecados, são destruídos pelo fogo e apenas alguns sobrevivem. O vinho novo seca e as videiras murcham. Os que festejavam agora gemem. O som animado dos tamborins cessou e já não se ouvem os gritos alegres de celebração. Os acordes melodiosos da harpa se calaram. Acabaram-se as alegrias do vinho e das canções. A bebida forte tem gosto amargo. A cidade se contorce em meio ao caos. Todas as casas estão trancadas para que ninguém entre. Nas ruas, multidões clamam por vinho. A alegria se transformou em tristeza, a celebração foi expulsa da terra. A cidade foi deixada em ruínas, seus portões foram despedaçados. Assim é em toda a terra. Sobrou apenas um remanescente, como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida, como as uvas que restam da videira depois da colheita. Mas todos que restaram gritam e cantam de alegria. Os que moram no oeste louvam a majestade do Senhor. Nas terras do leste deem glória ao Senhor. Nas terras além do mar louvem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra, cânticos que glorificam o justo. Meu coração, porém, está pesado de angústia. Chorem por mim, pois desfaleço. O engano ainda prevalece, a traição por toda parte. Terror, armadilhas e laços esperam por vocês, habitantes da terra. Os que fogem apavorados cairão numa armadilha. Os que escaparem da armadilha serão pegos num laço. Destruição cai dos céus como chuva, os alicerces da terra estremecem. A terra se despedaçou, está totalmente destruída e é sacudida com violência. A terra cambaleia como um bêbado, estremece como uma tenda na tempestade.
Cai e não voltará a se levantar, pois a culpa de sua rebelião é pesada demais. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes das nações na terra. Serão reunidos e presos, trancados na prisão e, por fim, castigados. Então o esplendor da lua minguará e o brilho do sol se apagará, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião, reinará com grande glória em Jerusalém, diante das autoridades do povo. Isaías, capítulo 25. Louvor pelo julgamento e pela salvação. Ó Senhor, honrarei e louvarei teu nome, pois és meu Deus. Fazes coisas maravilhosas, tu as planejaste há muito tempo e agora as realizaste. Transforma cidades poderosas em montes de ruínas. Cidades com muros fortes se tornam escombros. Belos palácios em terras distantes são destruídos e jamais serão reconstruídos. Por isso, nações fortes declararão tua glória, povos cruéis te temerão. Mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, torre de refúgio para os necessitados em sua angústia. És abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Pois os atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoita um muro, como o calor implacável do deserto. Tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras, como a sombra de uma nuvem diminui o calor implacável. Assim os cânticos de soberba dos cruéis são silenciados. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor, soberano, enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre todo insulto contra a sua terra e seu povo. O Senhor falou. Naquele dia o povo dirá: Este é nosso Deus, confiamos nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor em quem confiamos, alegramo-nos em seu livramento. Pois a mão do Senhor descansará sobre Jerusalém, Moabe, porém, será esmagada, será como palha pisada e deixada para apodrecer. Deus empurrará para baixo o povo de Moabe, como um nadador empurra a água para baixo com as mãos. Acabará com seu orgulho e com todas as suas obras perversas. Os muros altos de Moabe serão demolidos, serão derrubados por terra até o pó. Isaías, capítulo 26. Cântico de louvor ao Senhor. Naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico. Nossa cidade é forte, estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos, deixem entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Aqueles cujos propósitos estão firmes em ti, confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa a cidade arrogante e a lança ao pó. Os pobres a pisoteiam e os necessitados caminham sobre ela. Para os justos, porém, o caminho é reto. Tu que ages com retidão, tornas plano o caminho adiante deles. Senhor, ao seguir suas justas decisões, depositamos em ti nossa esperança. O desejo de nosso coração é glorificar teu nome. À noite eu te procuro, ó Deus, pela manhã te busco de todo o coração, pois só quando vens julgar a terra as pessoas aprendem a justiça. Tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem. Embora outros pratiquem a justiça, eles continuam a fazer o mal, não levam em conta a majestade do Senhor. Ó Senhor, eles não prestam atenção à tua mão levantada. Mostra-lhes teu zelo em defender teu povo. Então serão envergonhados, que o fogo de tua ira consuma teus inimigos. Senhor, tu nos concederás paz. Sim, tudo que realizamos vem de ti. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores nos governam, mas só a ti adoramos. Aqueles a quem servimos estão mortos. Seus espíritos jamais voltarão a viver. Tu os atacastes e os destruíste. Há muito caíram no esquecimento. Ó Senhor, engrandeceste nosso povo, sim, tu nos tornastes grandes, expandiste nossas fronteiras e foste glorificado. Senhor, em angústia te buscamos, oramos sobre o peso de tua disciplina, como a mulher grávida que se contorce e grita de dor quando dá à luz.
Assim estávamos em tua presença, Senhor. Nós também nos contorcemos de dor intensa, mas nosso sofrimento em nada resultou. Não trouxemos salvação à terra, nem vida ao mundo. Teus mortos, porém, viverão, seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz que dá vida descerá como orvalho sobre teu povo no lugar dos mortos. Restauração para Israel. Vá para casa, meu povo, e tranque as portas. Esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. Vejam, o Senhor vem dos céus para castigar os habitantes da terra por seus pecados. A terra já não esconderá os que foram mortos, ela os mostrará para que todos os vejam.